noite, meus irmãos, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus pela vida de vocês. Gente, hoje o tema da mensagem, eu vou falar um pouco. Eu gosto muito disso, né? Eu acho que eu nunca ministrei sobre esse tema, apesar de eu gostar muito do que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre o poder das declarações. Fala comigo, poder das declarações. Poderia também falar o poder das palavras, também estaria no mesmo tema, mas o que a gente precisa entender, né, é que aquilo que nós falamos, muitas vezes a gente pensa que pode parecer simples, aquilo que você fala, de repente, aquilo que você se expressa, aquilo que você declara, aos olhos humanos, até mesmo na cultura do mundo, isso não é nem tão relevante. E se a gente for falar até mesmo de palavras, hoje em dia nem tem mais palavra, né? Você não pode nem mais contar com uma palavra de uma pessoa. Só que a gente vai ver hoje que, quando a gente olha no panorama bíblico, as palavras são sementes, amém? Você pode falar para a pessoa que está do teu lado, fala para ele, olha no olho dele, as palavras são sementes. E essas sementes, meu irmão, são poderosas que irão gerar frutos em nossas vidas. Sendo que pode ser frutos bons ou frutos ruins. E, gente, o poder da declaração é algo tão forte que, como a Bíblia inicia, quando a gente pega lá Gênesis capítulo 1, bota para mim, por favor, Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, eu vou estar lendo com vocês. A gente vai ver como Deus ele cria o mundo. Gênesis capítulo 1, do 1 em diante, vai falar assim: no começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivo, estava coberto por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Ou seja, era só escuridão, não tinha praticamente nada. Então Deus, o que ele fez? O que está escrito ali? Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Pode passar, por favor. Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Pode passando. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então o que Deus fez? Disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão Deus pôs o nome de céu, e a noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus, o que ele fez de novo? Disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca, e assim aconteceu. Que Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. E em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, ou seja, frutos. Isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos. E assim, o que aconteceu? Aconteceu. Gente, quando a gente olha a criação do mundo, claro que a gente não vai ler o capítulo 1 inteiro, mas sempre vai repetir: Deus disse. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A gente pensa muitas vezes na criação como fosse algo feito meio que manufaturado, ou seja, com as próprias mãos. Só que na verdade o mundo foi criado com a palavra de Deus. Com exceção do homem, Adão e Eva, nós fomos feitos pelas mãos do Senhor. Mas a natureza, o mar, aquilo que a gente vê hoje como criação, foi criado pela palavra de Deus. Os frutos, as árvores foram criados pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que isso não está na Escritura de uma forma por acaso. Pelo contrário, a Bíblia fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, se
está registrado que Deus criou por meio da sua palavra, Ele quer comunicar algo a nós. E o que Ele quer comunicar a nós, meu irmão? Que a palavra liberada tem poder. Amém? As palavras têm poder de gerar aquilo que é invisível. Você já parou para pensar nisso? Aquilo que não existe na sua vida, como é que vai começar a surgir? A gente vê que na criação começa a surgir por meio da palavra. Aquilo que é invisível acontece, ou seja, as palavras têm o poder de criar a sua realidade. E esse princípio está muito relacionado à fé, gente. Quando a gente olha para Hebreus, se puder colocar na NVI, por favor, Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 3, a gente vai ver que não tem como desassociar a declaração da fé. Pelo contrário, a nossa fé vai ser revelada pelas nossas declarações. Hebreus capítulo 11, do 1 ao 3, vai falar assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Agora olha o que ele vai falar no 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O que ele está falando? Que o que foi criado, o que você vê hoje, não foi feito de algo visível. Foi feito pela palavra de Deus. E a palavra não é visível. Amém? Vocês estão entendendo, sim ou não? Está falando que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, a fé, as nossas declarações irão revelar aquilo que cremos, irão revelar a nossa fé. Não tem como eu falar que creio no Senhor se as minhas declarações negam isso. Não tem como eu falar que creio que o Senhor é a minha provisão se as minhas declarações é sempre de escassez. Ah, não vai dar certo, não vai dar, não vai ser o suficiente. Peraí, se eu creio que Deus é a minha provisão, por que as minhas declarações não falam isso? Se eu creio que Deus, Ele me sustenta, se eu creio que Ele é a minha provisão, por que eu fico com medo quando a barca passa na minha empresa? Ou algo do tipo. Se eu creio que Deus, Ele é a minha cura, porque eu declaro só doença, enfermidade, pessimismo quando eu estou doente? A grande realidade é que muitas vezes nós achamos que cremos naquilo que Deus fala, mas as nossas declarações desmentem muitas vezes aquilo que Deus fala. Gente, a declaração é tão importante. Tudo no mundo espiritual começa por meio da declaração. Até mesmo algo fundamental e básico, que é a sua salvação. Quando a gente olha para Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 10, a gente vai ver que é importante crer, sim ou não? Um coração é importante, não é? Mas a Bíblia vai falar que nós precisamos confessar com a nossa boca. Romanos 10, 8 vai falar assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será. E ele fecha: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ah, mas eu creio muito, mas você não fala, você não declara. É como se... Não, eu acredito muito em você. Eu acredito, Carlos, eu acredito muito na sua capacidade. Mas quando eu falo com ele, eu falo: pô, tu é muito incapaz, cara, eu não confio em você não. Eu não confio nele. Ou seja, eu estou falando que creio por dentro, mas por fora eu não creio nada. E a grande verdade é que eu não creio, porque as minhas declarações não são congruentes com aquilo que eu falo que eu creio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? E se eu creio
que Deus é o Deus da minha vida, se eu creio que Ele é o meu protetor, se eu creio que Ele é o meu sustento, se eu creio que Ele é a minha provisão, isso precisa ser externado dentro de mim, fora de mim, não só dentro. Amém? Isso precisa ser falado, meus irmãos. Aí você pensa, se para a salvação, que é o ponto de partida de um cristão, a salvação não é o ponto de chegada, amém ou não amém? A Bíblia fala que quando você recebe a Cristo, quando o Espírito habita dentro de você, na verdade você nasce o quê? De novo. Então a salvação é o ponto de partida, sim ou não? Se para o ponto de partida é necessário declarar, que fará para você viver a sua vida cristã até que Cristo volte? Você vai ter que declarar muita coisa ainda. Quando a gente olha para a Bíblia, Jesus, ele fluindo no seu ministério, a Bíblia fala que pela palavra os demônios saíam, os enfermos eram curados, pela palavra. Quando nós liberamos a palavra, nós estamos fazendo guerra com o mundo espiritual. Quando nós liberamos a palavra, nós estamos decretando no mundo espiritual, e isso vai se manifestar no mundo físico. Só que muitas vezes a gente fica quieto porque a gente já sabe. Não, eu sei que Deus é minha cura, então declara que Ele é sua cura. Não, eu sei que Deus é minha provisão, então declara que você tem um provedor. Fala comigo, quando eu declaro, eu faço guerra. Quando a gente vai olhar para Davi e Golias, eu já vou falar o versículo para vocês, 1 Samuel capítulo 17, versículo 41, já fica engatilhado aí. Mas quando a gente olha para o contexto de Davi e Golias, o que acontece? Acredito que a maioria aqui já sabe essa história, né? Mas os filisteus estavam em guerra, né, com o povo israelita ali, com o povo de Israel. E naquele momento, para que não viesse a haver muitas baixas na guerra, muitas mortes, como é que era feito o combate? Eles escolhiam o melhor homem dos dois exércitos para combater. E aquele que venceu a guerra. Então todos já se rendiam àquela derrota. E qual era o melhor homem do exército filisteu? Qual era o melhor homem do exército filisteu? No momento ali era Golias. Tanto é que Golias ele provocava: será que não tem um homem que possa me derrotar? Não tem um homem que possa me encarar? E todo mundo do exército de Israel realmente não tinha um. Todo mundo estava com medo. Por acaso Jessé, pai de Davi, vai falar para ele se encontrar com seus irmãos. Ó, leva isso daqui para os seus irmãos e me manda um relatório como é que está aquela guerra ali. Davi ele vai, se encontra, ele vê todo mundo com medo. Davi, de baixa estatura, que a Bíblia fala, franzino, ruivo, o mais improvável, não era nem para estar na guerra, na verdade, né? Não era nem para estar ali, humanamente falando. Ele olha e pensa: cara, aquele gigante ali, quem é ele para estar enfrentando a gente? Ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para estar afrontando o Senhor dos exércitos? E ele fala: cara, quem é esse cara para afrontar a gente? E ele encara, meu irmão. Só que engraçado que quando ele fala que, antes dele falar que vai encarar, ele pergunta: mas quem vai ganhar o cara que vencer essa guerra? E a galera já fala: ó, vai casar com a filha do rei, vai precisar pagar mais imposto do rei, e um monte de benefício. Aí ele fala: não, então eu vou, meu. Eu já matei o leão, já matei o urso, eu vou. Ainda bem que o pai dele estava longe dele, né? Que se o pai tivesse ali, eu acho que ele não ia deixar, não. Aí Saul, para tentar ajudar, o que ele faz? Ó, pega minha armadura aqui, você vai lutar com a minha armadura. Ele tenta, fica todo desconjuntado, não dá certo, e ele vai com aquilo que ele tem na mão dele. Funda. Não é uma espada, nem um canhão é uma funda de pedra. Ele se encontra com o gigante Golias, e é nesse contexto que Golias vai falar com ele. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz
ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Isso foi o que Golias falou para Davi. Agora, meu irmão, tu pega esse rapaz franzino, magrinho, que não era nem para estar ali. Olha o que o cara fala para o Golias. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ele declarou ou não declarou? Mas não parou por aí não, ele continuou falando: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu matarei, cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui, ele continua falando, meu, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Meu irmão, ele não fez nada ainda. Ele não fez nada, cara. Golias estava tranquilo assim. Ele devia estar olhando e falar: cara, não é possível, esse garoto tem que levar ele no manicômio. Meu irmão, Golias afrontou Davi. Davi veio com um monte de declaração: eu vou te matar hoje, vou cortar sua cabeça. Poderia ficar até em Golias ali, né? Mas ele ainda jogou para o exército: e a gente vai colocar o cadáver dos filisteus para as aves comer. E o que acontece, meu irmão? O que aconteceu depois disso? Golias foi derrotado. Davi pegou a pedra, colocou na sua funda, foi e tacou, foi no meio da testa do gigante. E o cara morre. E ele corta a cabeça e leva a cabeça cortada para Saul. Aquilo que ele declarou, meu irmão, aconteceu. Sabe por quê? Porque ele entendia o poder da declaração. Ele entendia o Deus que ele servia. Ele entendia que o que ele estava vivendo não era só natural, mas era algo espiritual. E por isso ele tinha fé o suficiente para declarar: eu vou vencer você hoje, gigante. Davi já declara vitória sobre aquela guerra. E o que acontece é o que de fato ele declarou. Quando a gente olha, meu irmão, para Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel, no capítulo 37, versículo 1 ao 10, Ezequiel foi um profeta do Senhor, chamado para anunciar, despertar o povo da época dele. Só que Ezequiel aqui tem uma visão. Isso tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. Olha o que vai falar: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Pode passar. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Deus, ele pergunta: Ezequiel, dá para esses ossos aí ter vida? Ele respondeu: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, ou seja, enquanto ele declarava, houve um barulho, um som de chocalho. Não foi a primeira vez, amém, gente? Não foi a primeira declaração. Está falando que enquanto ele declarava, houve um barulho, um chocalho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele,
mas não havia espírito neles. Ou seja, a primeira declaração aconteceu, sim ou não? Mas foi tudo? Era o suficiente? Não, só tinha agora corpo. Já é um avanço, estava osso, agora tem carne, corpo, só que não é o suficiente. E o que ele fala? A segredo ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Meu irmão, aquilo que ele profetizava ia acontecendo. E muitas vezes você pode estar vivendo um cenário desse, meu irmão. De repente você está vendo só morte na sua família. Quando eu falo morte, não necessariamente precisa ser literal. Se for literal, tudo bem. É mais grave ainda, mas pode ser morte espiritual. Você só está vendo o vale de ossos secos. E o que é que muitas vezes a gente tende a fazer? A gente tende a reclamar, a gente tende a criticar, a murmurar, sendo que a mesma palavra que foi dada a Ezequiel está sendo dada para a gente hoje. Profetiza, filho do homem, profetiza ao vale de ossos secos. Profetiza o que, gente? Vida de Deus. Deus, ele deseja que venhamos profetizar vida. O que sai da nossa boca tem poder para liberar vida ou morte, bênção ou maldição. Tudo está no poder da sua declaração. E assim como Ezequiel foi obediente à palavra do Senhor, o poder da palavra proferida por Ezequiel gerou vida onde estava morto. E a gente deve se perguntar, meu irmão, quais estão sendo as suas declarações? Quais estão sendo as suas declarações? O que está saindo da sua boca? O que você tem falado? O que você tem externado? Eu não estou falando nem que você às vezes fala isso na cara da outra pessoa. Você pode falar até meio em oculto, mas o que você tem externado? O que você tem declarado sobre a sua vida? De repente você fala: eu sou muito desatento, eu não presto para nada. Meu pai já falava para mim que eu tenho muita dificuldade com isso daqui, eu sempre tenho dificuldade de fazer tudo. Sou muito desatento, eu sou desligado, eu tenho dificuldade nos estudos. E você sempre está declarando isso sobre você. O que você tem declarado sobre o seu cônjuge? Ele é muito difícil, ele não me entende, ele é muito complicado, ele não quer nada, ele precisa mudar. O que você tem declarado sobre os seus filhos? De repente você pode estar falando: você é muito difícil, é muito problemático, cara. Tem gente que declara até coisa pior: não sei nem porque eu te gerei, não sei nem porque você está aqui vivo. O que você tem declarado sobre a vida dos teus filhos? A Bíblia fala que filhos são herança do Senhor. Você fala: esse garoto é muito rebelde, esse garoto é muito desobediente, essa menina me dá só trabalho. O que você tem declarado sobre o seu trabalho? Esse trabalho não é bom, esse trabalho nunca é o suficiente, eu ganho muito pouco nesse trabalho, esse trabalho não me valoriza. O que você tem declarado sobre a sua realidade que você está vivendo? Pode ter certeza que a sua vida será definida, preste atenção no que eu estou falando, a sua vida será definida por suas declarações. Em Provérbios capítulo 18, versículo 20 ao 21, a gente vai ver, o próprio Salomão ele fala que do fruto da boca enche-se o estômago do homem, e o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A sua língua tem poder tremendo, tanto para a vida quanto para a morte. Se você saber usá-la, se você saber usar a sua língua, você vai experimentar os frutos bons dela. Amém? Eu queria compartilhar com vocês também, falando um pouco de declaração, que existe, eu ouvi isso no
canal Jesus Scope, muito bom, ele fala isso, é um vídeo muito antigo já, mas eu estava lembrando desse vídeo, é um vídeo de 4 anos atrás, e ele fala sobre uma intercessão demoníaca. O que é intercessão demoníaca? Eu estou orando para o diabo? Tem como você orar para o diabo, sabia? Tem como você orar para que o diabo venha realizar os decretos dele na sua vida. Já parou para pensar nisso? Ou sério isso é? O que é uma intercessão demoníaca, gente? Ele fala que intercessão demoníaca é quando nós damos lugar à murmuração e à reclamação. Na verdade, quando a gente dá lugar à murmuração e reclamação, nós estamos fazendo uma intercessão para o diabo. Ah, mas onde você tira a base disso? Por exemplo, o povo hebreu, quando estava saindo do Egito. Gente, quem prometeu a terra de Canaã, a terra prometida, foi Deus, sim ou não? Foi Moisés que prometeu? Moisés falou assim, gente, vamos retornar aqui que eu prometo uma terra para vocês. Moisés fez isso? Foi o próprio Deus, gente. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria uma coisa o Senhor não faria? Falaria e não confirmaria? Deus, ele prometeu a terra prometida. Todos que receberam essa promessa entraram na terra. Agora, por que não? A gente sabe que não entrou, mas o porquê não entrou a gente precisa saber, porque senão pode acontecer a mesma coisa com a gente. Quantas promessas Deus tem sobre a sua vida? Quantas promessas Deus escreveu na tua vida? O salmista vai falar que antes de a gente ser formado no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias foram escritos no livro do Senhor. Teus dias já foram escritos, irmão. O teu maior potencial, a tua melhor versão, você fluindo e voando nas mãos de Deus, já foi escrito no livro do Senhor. Ele já declarou isso. Agora, o que pode fazer a gente não viver as promessas de Deus na nossa vida? Quando a gente olha para o povo de Israel, meu irmão, a gente vê um povo murmurador. E como eu falo que as nossas declarações estão muito associadas com a nossa fé, a murmuração está muito associada com a incredulidade. Então, quanto mais incrédulo você é, mais chato e murmurador você é. Ah, tá me chamando de chato? É chato, cara. Você acha que murmurar é legal? Pô, tô do lado de uma pessoa que só reclama. Pô, maior prazerzão, quero sair contigo, vamos passear. Você vai me falar onde estão os defeitos dos locais onde a gente está indo. Pô, eu acho que é bom, vou até beber uma água aqui. Ó, então falar para a pessoa que está do teu lado, não seja chato. Mas brincadeiras à parte, quando a gente olha para o povo hebreu, gente, a gente vê uma característica muito grande de incredulidade e murmuração. E aonde a gente vai ver isso claro? Moisés chega em um certo momento que ele envia 12 espias, eles já estavam próximo da terra, ele estava próximo, perto de alcançar ali, bem perto mesmo. Só que Moisés ele vai enviar 12 espias. O que é espias? Espiões mesmo, os caras vão lá para espionar, vai disfarçado, passar batido, ninguém vai saber que eles eram hebreus. Eles vão lá para ver se a terra de fato era boa, como Deus prometeu. E a gente vai ver isso aonde? Em Números, no capítulo 14. Números capítulo 14, não, capítulo 13, por favor. Números capítulo 13, versículo 31 ao 33. Eles vão lá, veem como estão a terra, eles veem que na terra há inimigos, há um povo inimigo, ou seja, eles olham que vai ter alguns desafios, só que a gente vai ver que 10 desses espias deram um relatório totalmente desfavorável, e 2, que foi Josué e Caleb, deram um relatório da terra muito bom. E a gente vai ver em Números 13 e 31 o relatório dos 10. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Lembra que eles estão falando da terra que Deus prometeu. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento
devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Ou seja, os caras lá eram muito altos, né? Eram os gigantes que viviam ali. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecemos gafanhotos, e a nós e a eles. Fechou? Então, isso. Então, o relatório deles era: a gente só viu o problema. Eles não falavam, cara, a terra era boa, realmente tem fruto, realmente é uma bênção de Deus. Eles falaram, ó, a terra é até boa. Já viu aquelas pessoas que tu... Aquelas pessoas pode ser até você, mas fica tranquilo, sorrir e vai fazendo assim com a cabeça que Deus ele sabe. Já viu aquelas pessoas que quando vai elogiar alguma coisa, até elogia, fala assim, pô, esse celular aqui é até bom, mas a bateria dele, pô, acaba muito rápido, pô, não consigo fazer um vídeo em 4K, pô, eu não consigo gravar correndo com ele na mão. Até é bom, mas... E esse foi o relatório dos 10, meus irmãos. A Bíblia fala tão claramente que foi tão grave isso que eles fizeram, que o relatório dos 10 inflamou todo o povo ficou revoltado, queria matar Moisés e Arão. Deus teve que intervir para proteger Moisés e Arão, e foi nesse contexto onde Deus ele dá a palavra final. Só que eu queria fazer uma reflexão com vocês. Tinham 12 espiões, sim ou não? Por que vocês acham que o relatório dos 10 foi diferente desse relatório dos outros dois, que foi Josué e Caleb? Por que o relatório foi diferente? Gente, Josué e Caleb estavam com Moisés direto. Estava preocupado em ouvir da parte de Deus, em obedecer, em servir. A gente vai ver que Josué e Caleb sempre queriam ficar perto ali da tenda do encontro. Ou seja, a tenda que Moisés falava com Deus face a face. Moisés saía e Josué continuava ali na tenda. Os olhos deles estavam fixos naquilo que o Senhor falava. Os olhos deles estavam fixos naquilo que Deus disse. Enquanto os outros 10, o que eles estavam acostumados a fazer? O povo estava acostumado a reclamar, meu irmão. O povo reclamava, olha, Deus tirou a gente do Egito para morrer nesse deserto, não tem água doce para a gente beber, a gente não tem carne para comer, você levou a gente para morrer aqui, esse mar agora na nossa frente. O povo só reclamava. E quando você só reclama, isso é cientificamente comprovado, a sua visão, ela começa a mudar. Por quê? Vocês concordam comigo que Josué e Caleb, os outros 10 espias, viram a mesma coisa? Mas o relatório foi diferente, porque a lente dos olhos deles estavam diferente. Quando você só reclama, a sua lente de visão, que eu digo, como você enxerga a vida, já está acostumada a só pontuar erro. Então, quando você só reclama, você está acostumado a só pontuar os erros, seja lá do que for. Você pode estar na sua casa, você pode estar na igreja, você pode estar no seu trabalho. Não é o local que vai mudar, é a sua visão que precisa mudar. Na verdade, nós enxergamos o mundo externo por aquilo que imaginamos e projetamos na nossa mente. O que você enxerga externamente não é o que é externamente, não é. Por exemplo, aqui, a gente tem mais de 100 pessoas aqui. Eu tenho certeza que se nós fizermos uma entrevista com cada um de vocês, a gente vai obter relatórios totalmente diferentes. Mas o ambiente é o mesmo, sim ou não? A luz é a mesma, o ar é o mesmo, o som é o mesmo. Mas por que a experiência não é a mesma? Porque o olhar de cada um muda. E o que eu estou querendo te dizer é que quando você só declara palavras de reclamação, palavras negativas, o seu olhar só vai ser para aquilo que é negativo. Vocês estão pegando, sim ou não? Agora, isso é muito grave, porque eu não estou só te falando de uma qualidade de vida humana, eu estou te falando de promessas de Deus se realizarem na sua vida. Qual foi a consequência da reclamação desse relatório negativo dos 10 espias? Quando a gente vai para o capítulo 14, do versículo 26 ao 30, Deus ele se indigna, meus irmãos.
coisas. Ele fala assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade... Você pode colocar na NTLH? Isso. Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida, cara, é Deus jurando pela vida dele, não é isso? Juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Eles só reclamavam. É isso que vocês estão me pedindo? Vocês são como um gafanhoto que vocês estão falando? Então vocês vão ser como um gafanhoto. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Pode passar. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim, e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Ou seja, a intercessão demoníaca deles funcionou. E aquilo que o diabo queria se concretizou na vida deles. Mas por quê? Porque eles só reclamavam. Eles só declaravam palavras de murmuração. Gente, tem pessoas que reclamam tanto que nem conseguem agradecer a outra pessoa direito. Alguma pessoa, você precisa se autoanalisar nessa noite. Alguma pessoa fez algo bom para você, mas você só olha de forma negativa as coisas, que você não consegue nem agradecer. Tem pessoas que não conseguem elogiar outras pessoas, porque o olhar dela é sempre crítico. Então até para elogiar o outro ela não consegue ver a qualidade. Tem pessoas que até para dar um feedback positivo para outra pessoa é muito difícil. Eu tava até falando com a Thaís, muito engraçado, falando sobre feedback, né? Muitas vezes na reunião de trabalho, eu estava ouvindo um pouco da reunião de trabalho dela, é engraçado. Aí cada um tem que dar um relatório do que fez pro supervisor ali, né? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo. A pessoa fica falando uns 10 minutos direto daquilo que trabalhou. Aí chega a vez do supervisor falar. E ele fala: ah, legal. E você, fulano de tal, o que você fez? Gente, o cara que está trabalhando com ele fez tanta coisa, ele fala só legal. Imagina se esse supervisor fala todo dia: cara, legal, você é imprescindível para a nossa empresa. A sua vida é importante para a gente, continue dando o seu melhor. Meu irmão, vocês concordam comigo que o resultado vai ser muito diferente? Porque as nossas declarações vão ditar aquilo que a gente vai viver. Isso serve para a nossa casa também, principalmente. Agora, por um lado que a murmuração, ela é uma intercessão demoníaca, ou seja, quanto mais eu murmuro, mais eu estou ajudando o diabo a realizar os planos dele na minha vida. Quanto mais eu agradeço, mais eu estou me alinhando e fazendo que os propósitos de Deus se concretizem na minha vida. Enquanto a murmuração me trava, as minhas declarações de murmuração me travam, a gratidão tem um poder multiplicador. Aonde eu posso te mostrar isso? Gente, nos 5 pães e 2 peixinhos para alimentar mais de 5.000 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus ele faz? Pai, muito obrigado por esses alimentos, muito obrigado por esse recurso. Ou seja, ele colocou ali a gratidão. O que acontece? Multiplicação. Quando você agradece, você cresce. Isso é legal que ele até fala isso, né? O Douglas, ele fala: agradece que cresce, meu irmão. Agradece que cresce. Você está com a tua família, precisa melhorar? Sim ou não? De todo mundo aqui. Agradece que cresce. Você está profissionalmente querendo melhorar? Todo mundo aqui está querendo melhorar. Eu acho que não tem nenhuma pessoa que, se eu perguntar: você acha que precisa ganhar mais no seu emprego? Acho que não vai ter um que vai falar assim: tá bom, tá o suficiente. O cara sempre fala: não, eu acho que eu tenho que ganhar mais, eu acho que eu tenho. Agradece que cresce.
acontece. Nós precisamos nos atentar às nossas declarações. Aí eu te pergunto, você tem agradecido ou tem reclamado do seu cônjuge, da pessoa que você está casado? Você tem agradecido ou tem reclamado do seu emprego? Você tem agradecido ou tem reclamado dos seus filhos? Gente, tem gente que pede filho ao Senhor, Deus abre a madre, rasga o céu e depois a pessoa reclama do filho. Tem gente que vai no monte para casar, você envia o varão, a varoa, envia ungido, vai ficando mais velho, nem precisa ser ungido, só precisa ser crente. Se ficar mais velho ainda, vira missionário, eu vou converter a pessoa. Aí Deus envia lá abençoada. Aí depois de 1, 2, 3, 4 anos, o cara começa a reclamar. Gente, foi uma bênção de Deus na tua vida. Fala quem é casado, olha para o seu marido, olha para a sua esposa e fala: você é a bênção de Deus na minha vida. Você é a bênção de Deus na minha vida, meu amor. Deus é bom. Glória a Deus. Agradece aqui. Agradece, profetiza, declara, vai falando que vai gerar um futuro. A mesma coisa é o ministério da igreja. Gente, igreja, pensa num lugar que tem problema. É igreja, meu irmão. Pô, tu quer gente boa e perfeita? Vai pra NASA, que nem aquele filme que a gente tá falando. Seleciona os melhores do mundo, vai trabalhar na NASA. Vai falar com um poliglota, vai falar com um engenheiro químico, neuro, sei lá o que, vai falar com só gente melhor do mundo. Agora, você quer problema para resolver? Vem para a igreja. Mas o nosso trabalho é com gente e o pagamento é eterno. Essa é a diferença, meu irmão. Então você tem reclamado ou agradecido do ministério que Deus confiou e da igreja que você congrega. Quais são as sementes que você tem plantado por meio das suas palavras? Quais são as sementes, meus irmãos, que vocês têm plantado? Que nós temos plantado? Eu queria mostrar 2 vídeos para vocês de 2 experiências que foi feita. O primeiro foi pelo professor Masaru Emoto, ele é um japonês. Ele fez uma experiência com um pote de arroz e água. Ele pegou 3 potes de arroz, um potinho de arroz era o mesmo arroz, a mesma água, o mesmo recipiente, amém? 3 potinhos de arroz. O primeiro, ele agradecia, ele falava palavras positivas. O segundo, ele falava palavras negativas. Por exemplo, eu te odeio, você não presta, você não era para estar aqui. E o terceiro, ele ignorava. E vamos ver qual foi o resultado só por meio da palavra. A galera vai colocar aí. Pode aumentar, por favor? Interessante. Ele colocou arroz em 3 potes de vidro e os cobriu com água. Então, todos os dias por um mês, ele dizia obrigado para um pote. Você é um idiota para um segundo. E o terceiro, ele ignorava completamente. Após um mês, o arroz que recebia obrigado começou a fermentar, apresentando um agradável e forte aroma. O arroz no segundo pote se tornou escuro. E o arroz que foi ignorado começou a mofar. Dr. Emoto pensa que essa experiência nos fornece uma importante lição, especialmente sobre como tratamos as crianças. Precisamos cuidar delas, dando-lhes atenção e conversar com elas. A indiferença é a que faz o maior estrago. Devemos estudar isso. Vocês conseguiram entender, sim ou não? Pode manter as luzes apagadas, por favor, que eu vou botar só mais um videozinho. Agora eu quero mostrar para vocês outros. Não foi nem um experimento, né? Foi uma campanha que uma empresa multinacional fez. Não foi com arroz, mas foi com planta. Foi com uma planta. E eles queriam fazer uma campanha contra o bullying. Então eles pegaram 2 plantas, colocaram no mesmo recipiente,
Colocaram nas mesmas condições fechadas, sendo que uma tinha uma caixinha de som que só falava ofensas para aquela planta, só falava que ela não prestava, e tinha outra planta que na caixinha de som que ela ouvia era palavras de amor, palavras de elogio, palavras de autoestima. E a gente vai ver o que isso gerou, né? Pode colocar, por favor. Isso é legendário. Depois de 30 dias, está o resultado. As the weeks passed, I started noticing that the one that was being bullied started coming to droop. While the plant that was being complimented was flourishing, beautiful. It's crazy because how much of different forms of bullying and the effects that bullying have on people. Então, gente, vocês conseguiram entender isso, sim ou não? Amém ou não? Então você consegue não só gerar vida na sua vida ou morte para você mesmo, mas na vida de outros também. Então, quando você declara palavras de vida, vida é gerada. Mas quando você declara palavras de morte, meu irmão, a morte também ela é gerada. Eu quero estar lendo uma passagem com vocês em Tiago, capítulo 3, versículo 5 ao 12. A língua, Tiago ele vai falar, né, o menor órgão ali, um dos menores órgãos do corpo, mas ele é capaz de direcionar toda a nossa história, todo o nosso percurso nessa terra. Olha o que ele vai falar: é isto que acontece com a língua, mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por apenas uma chama. A língua é um fogo e ela é um mundo de maldades, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Está falando da nossa língua. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Mas, gente, olha o que ele está falando. Meus irmãos, isso não deve ser... porque de repente você pode estar pensando, tá vendo? É normal, ela está falando que tanto eu posso abençoar assim. Não, isso não é para ser assim. Agora ele vai falar: por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas
ou um pé de uva dar figo? Não, se o pé de uva vai dar uva, se o pé de figueira vai dar figo, amém? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Agora, quem vai decidir se vai sair água salgada ou água doce na nossa vida? A gente vai decidir isso. A gente precisa decidir isso. Tiago, ele está falando, não tem como você declarar maldição, declarar murmuração, declarar palavras de morte e querer que venha ser gerado vida. Não tem como, você precisa gerar vida através da sua boca. Amém? E agora eu quero falar com vocês como a gente pode mudar, né, as nossas declarações. Como eu posso mudar as minhas declarações? De repente você conseguiu identificar na sua vida aquilo que precisa ser mudado. De repente é no seu trabalho, de repente é na sua família, de repente é no seu tratar com seus pais, no seu tratar com seus filhos, com a sua esposa. Você de repente só reclama, você mais reclama do que agradece. Mas como a gente pode mudar as nossas declarações? Eu botei alguns pontos aqui. Primeiro, você precisa escolher. Você precisa escolher gerar vida e não morte por meio da sua boca. Você pode estar orando hoje para o Senhor. Pai, eu escolho hoje gerar vida e não morte. Pai, se eu estou 50 anos só gerando morte com a minha boca, eu me arrependo hoje. Eu escolho gerar vida. Se da minha boca, Pai, está saindo água amarga e água doce, eu me arrependo hoje. Eu escolho gerar vida através da minha boca, das minhas declarações. Então, primeiro você precisa escolher. Amém ou não amém? Estão comigo, sim ou não? Segundo, você precisa se encher das coisas de Deus, meu irmão. Quando a gente olha para Mateus, no capítulo 12, versículo 33, Jesus está dando aqui uma bronca nos fariseus, né, como de costume. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutos que não prestam. Porque é pela qualidade dos frutos que sabemos se uma árvore é boa ou se é boa ou não presta. Ou seja, você vai identificar se a árvore é boa pelo fruto. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa. Quantos são aqui são pessoas boas? Levanta sua mão. Boa gente, é boa gente. Quando a pessoa fala, você é uma boa pessoa. Então, é você, meu irmão. Você é uma boa gente. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Então, fala comigo. Eu tenho um depósito. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou. Gente, qual é o segredo aqui? Coloca no versículo 34, por favor. Como é que eu vou ter boas declarações? Ele fala no finalzinho: pois a boca fala do que o coração está. Você precisa encher o teu coração as coisas de Deus. Você precisa encher o teu coração, ouvir, falar, escutar, ler, seja lá o que for, ver. Mas eu não gosto, eu acabo lendo, acabo dormindo. Vê The Chosen, depois tu vê um podcast de Jesus Couto. Você precisa se encher de alguma forma das coisas de Deus. Ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Amém, gente? E isso vai ser gerado no seu coração fé. E a declaração é o quê? A declaração só vai expor a minha fé. Sim ou não? Então, eu vou mudar as minhas declarações quando eu começo a me encher mais das coisas de Deus. Terceiro ponto, eu preciso identificar quais são as áreas que precisam ser mudadas e transformadas. Por exemplo, se eu estou vendo que meu casamento está indo de mal a pior, é aí que eu tenho que declarar a palavra de Deus. É aí que eu tenho que declarar palavras de vida. Se eu estou vendo que na minha vida, na minha saúde, por exemplo, vamos lá, na saúde física, está indo de mal a pior, você precisa declarar a palavra de Deus na sua saúde. Eu não gosto de fazer exercício. Pega a dica do meu pai. Eu gosto de ir na academia. Eu gosto de ir na academia. Eu gosto de ir na academia. Eu amo ir na academia. Por
quê? Você está declarando isso. E isso vai se tornando uma verdade dentro de você. Na verdade, é um ciclo. A Bíblia vai falar que a boca fala do que o coração está cheio. Mas Jesus ele fala também que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai da sua boca. Então eu me alimento de Deus, eu libero a palavra. Eu me alimento de Deus, eu libero a palavra. Eu me alimento da palavra, eu libero a palavra. Romanos capítulo 10, a gente conhece um versículo muito conhecido, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas tem uma versão que fala, é o mesmo versículo, ela fala, a fé vem pelo pregar a palavra de Deus. Vocês concordam comigo que enquanto eu estou falando a palavra para vocês, eu estou ouvindo a palavra de Deus? Então, não é abençoado só vocês que estão ouvindo, mas eu estou falando porque eu estou ouvindo também a palavra de Deus. Então, quanto mais eu falo, até mesmo para mim, eu estou me alimentando e edificando a minha fé. Eu estou declarando. Amém, gente? Quarto ponto. Vamos lá. Como eu posso mudar as minhas declarações? Primeiro, eu preciso escolher mudar minha declaração hoje. Segundo ponto, eu preciso me encher das coisas de Deus. A boca fala do que está cheio o coração. Terceiro ponto, eu preciso identificar quais áreas precisam mudar, porque identificando essas áreas eu sei naquilo que eu tenho que declarar. Amém, gente? Se a tua família está sendo destruída, tu não vai declarar, eu sou uma pessoa cheia de Deus, eu sou uma... Não, você vai declarar conforme a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é que sua família vai ser uma bênção. Quarto ponto, você precisa focar, gente. Isso daqui é o que eu vejo muita pouca gente fazendo. Acho que é raro você ver uma pessoa fazendo isso. Focar em agradecer e declarar palavras de vida todos os dias. Fala comigo, todo dia. Assim que acordar. Assim que acordar. Você já imaginou em vez de você acordar e falar: cara, hoje o dia, Deus vai ser arrastado. Caramba, não queria nem acordar, eu queria estar na cama. Olha o que você está declarando. Caramba, eu não queria nem começar essa semana, podia começar na terça-feira. Olha o que você está declarando. Agora imagina você acordar todo dia e fazer o que, David? O que a gente precisa fazer quando acorda? Você acorda, você vai no banheiro, lava o teu rosto, não precisa falar com ninguém até o momento, vai calado mesmo, o diabo não encontrar lugar. Você vai, escova o teu dente, lava o rosto, você vai olhar no espelho, imagina o que é a pia, você está olhando no espelho e você olha. Muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela minha esposa, muito obrigado pela minha filha. Pai, muito obrigado pelo ar que eu respiro. Você? Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito habitar dentro de mim. Muito obrigado por essa casa, porque tem gente que está morando na rua. Muito obrigado pelo trabalho onde eu trabalho, porque tem gente desempregada. Aí você agradeceu por pelo menos 7 coisas. Bota aí pelo menos 7. Se você não encontrar 7 coisas, é porque tem que mudar mesmo. Tem que mudar 7, meu irmão. Depois, o que você vai fazer de agradecer? Gente, eu estou falando isso para vocês fazerem amanhã, quando você acordar. Anota aí. Primeiro, agradecer por 7 coisas antes de falar com... Você não vai falar com ninguém, você só vai agradecer. Depois você vai, de novo, olhando para o espelho, você vai falar: eu declaro que eu sou uma pessoa próspera. Eu declaro que eu tenho saúde no meu corpo. Eu declaro que a minha filha tem saúde. Eu declaro que a minha esposa tem saúde. Eu declaro que eu sou um homem de Deus. Eu carrego um caráter. E eu sou sensível à voz do Espírito Santo. Eu declaro que eu serei um grande líder. Eu declaro que eu influenciarei milhões de pessoas. Todo dia você declarando isso, meu irmão. Sabe, eu estudei com um rapaz. Na verdade, fui mentorado por esse rapaz quando eu estava estudando para a prova do corpo de bombeiro, para oficial.
Esse rapaz, ele também já tinha passado nessa prova, ele estava ajudando a galera a passar. Eu estava estudando, eu estava vendo a história dele, ele é católico roxo, não é cristão protestante como a gente. Mas sabe o que ele falava todo dia, quando ele acordava para estudar? Todo dia ele acordava, ele pegava o caderno dele e falava: eu vou ser o 01 do corpo de bombeiros, o CFO do corpo de bombeiros. Todo dia ele estudava, todo dia ele acordava e falava: eu vou ser o 01 é quem fica em primeiro lugar na prova. Conclusão, o cara foi o 01 no ano que ele fez a prova. Nossa, isso daí é positivismo, não, meu irmão, isso é palavra. Do fruto da nossa boca a gente vai se fartar. Então, o que você pode declarar? Posso te falar? Se você puder ter meio diante de voltar para casa, anota o que você vai declarar. Você já sabe o que Deus tem para a sua vida? Deus me chamou para escrever livros. Anota, eu vou ser um escritor de livros best-seller cristãos. Aleluia! Deus te chamou para influenciar pessoas, para liderar células. Eu vou ser um líder de 100 células na minha região. Deus te chamou para ser o que? Um empresário. Eu vou ser um empresário de uma multinacional. Você precisa primeiro descobrir o que Deus tem para você. Depois você vai declarar alinhado com aquilo que Deus tem para você. E fazer isso o quê? De vez em quando? Todo dia. Gente, eu estou falando isso para vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida se eu faço isso ou não, é só você perguntar a Tamiris, que ri da minha cara todo dia quando eu faço isso. Ela ri, agora ela não ri mais, só às vezes que ela ri. Mas eu creio que a gente vai colher o fruto dessas sementes que estão sendo liberadas. Eu não quero que minha boca seja uma fonte de água amarga, mas eu quero que minha boca seja uma fonte de vida. Eu queria orar com você agora e pedir para você ficar de pé. A gente vai estar adorando ao Senhor. Mas feche seus olhos nesse momento.